A graça e a paz. Meus irmãos, abram a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Vamos ler do versículo 22 até o versículo 35. Lucas 2, de 22 a 35. Assim diz a palavra do Senhor. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais do menino trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços, o louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino será destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, mais uma vez trazer a Tua palavra, Senhor. Obrigado ao Santo Espírito pela Tua orientação, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que o Santo Espírito abra o coração daquelas pessoas que vão ouvir a mensagem, Senhor, para que elas façam morada no Teu Filho e obtenham a salvação eterna, Senhor. Te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Carlinhos, bota o primeiro, por gentileza. Essa imagem aí, irmão, traduz mais ou menos o que esse trecho está dizendo. Simeão, é um desenho de Simeão com Jesus no braço e os pais logo a seguir. Foi quando ele fez essa frase, agora, Senhor, podes despedir a paz de teu servo, segundo a tua palavra. É o chamado Nunc Dimittis, ou Nunc Dimittis. Esse é um dos cânticos que nós temos na Bíblia. A Bíblia é repleta de cânticos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eram usados em várias ocasiões de religiosidade, cerimônias e festivas. Tem um cântico que a gente sempre canta aqui, muita gente não sabe que é o cântico, diz: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Esse é o chamado Cântico do Cordeiro, que está lá em Apocalipse 15, 3-4. O nascimento de Jesus foi cercado de 4 cânticos. Um anunciado, quando Maria, o Magnificar, quando ela agradece a escolha dela para ser mãe do Filho de Deus. A preparação da chegada do menino Jesus pelo Benedictus, através de Zacarias. O anúncio celestial feito pelos anjos aos pastores. E, por fim, o reconhecimento da missão redentora, o Nunc Dimittis de Simeão. O teólogo Rienecker diz que aquilo que Maria indicara no Magnificat, que Zacarias deixara transparecer no Benedictus, que a glória in excelsis Deo, o louvor dos anjos, a proclamara, isso agora é expresso de modo completamente nítido no Nunc Dimittis de Simeão. Para a gente falar no contexto, a gente tem que começar falando sobre o templo. Por que no templo? Passado o dia da purificação, é bíblico, e todo mundo sabe que a mulher, depois que ela pare, que dá a luz, ela fica com um período de sangramento. É normal. A criança teria que passar pela circuncisão no 8º dia, mas no 40º dia ela tinha que ir ao templo fazer cerimônia de purificação e também apresentar o menino a Deus. A circuncisão podia ser feita em casa ou na sinagoga, mas a purificação tinha que ser feita no templo. E qual era a importância do templo naquela época? Local de adoração e oração, todo mundo sabe. Sacrifício de holocausto, de paz, pelos pecados, pela purificação. Local de ensino das Escrituras,
próprio Jesus muitas vezes ensinou, estudo da Torá, festas de celebrações eram no templo, a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Todas as festividades eram feitas no templo. Também era local de julgamento pelos levitas. Era símbolo da identidade nacional de Israel. Então, todos tinham que passar por isso aí. A lei mosaica dizia que no 8º dia a criança tinha que ser circuncidada. Era obrigatório porque fazia parte da aliança. Era uma obediência à lei e à inclusão na aliança. Então, a criança era inclusa na aliança através da circuncisão. Era um rito de passagem que ligava o recém-nascido à fé e às tradições da sua família e de seus antepassados. Jesus tinha que passar pela circuncisão, porque como é que ele podia ser filho de Davi se ele não fosse passado pela circuncisão? A purificação, ela exigia um sacrifício, que era um cordeiro de 1 ano, novo, sem mácula, sem defeito, ou então 2 pombinhas ou 2 rolinhas, que foi o caso de Maria e José. Isso a Bíblia mostrando que eles eram pessoas muito simples. Maria e José eram pessoas pobres e simples, mas tinham que apresentar alguma coisa. 2 rolinhas ou 2 pombinhas, qualquer pessoa pode conseguir, já para quem não tinha condições de oferecer um cordeiro. O templo tinha um significado especial para Jesus. Primeiro, que ele foi apresentado do templo, como toda criança. Segundo, ele discutiu com os doutores. Tem aquela passagem de Lucas 2, 41 a 50, em que Jesus foi... A mãe notou que ele não estava, voltou, ele estava no templo, discutindo com os doutores da lei. E ele disse, me convém estar na casa de meu pai. Existem várias pregações no templo. O ensino, cura, discussão com os religiosos. E antes da crucificação, Jesus várias vezes fez a mensagem no templo. Na Bíblia existem relatados 5 pessoas com o nome de Simeão. Este Simeão só é citado aqui. A Bíblia não diz mais nada sobre ele. Nada, vezes nada. Somente isso aqui. Diz apenas que ele era justo e piedoso, ou seja, era justo, era correto e era piedoso, era devoto, era temente a Deus, ele tinha o temor de Deus. E esperava o Messias. Nós sabemos que na Bíblia existiam várias profecias, promessas de que do judeu a salvação vinha do judeu e vinha ser uma criança, um menino. Ele tinha, o Simeão, ele tinha revelado, o Espírito Santo havia revelado a ele que ele não passaria pela morte sem ver o Cristo de Deus. E ele confiou. Por isso que ele foi conduzido pelo Espírito Santo até o templo, no dia que Jesus foi lá, segurou Jesus, profetizou e abençoou Maria e José, como nós acabamos de dizer. Simeão, na realidade, era um desconhecido. Era uma pessoa totalmente desconhecida. Não tem nenhuma referência dele na Bíblia. Mas era um desconhecido que via além do que os outros enxergavam, porque ele tinha a promessa do Espírito Santo de Deus. E essa promessa se cumpriu. Diz o texto, revelaram-lhe o Espírito Santo, como tantas outras revelações que o Espírito Santo fez na Bíblia, de que ele não passaria pela morte. E o interessante é que Simeão e a profetisa Ana, que estavam também na cerimônia, que ela falou depois, eram pessoas idosas, mas representavam a esperança messiânica, a expectativa da vinda do Messias. Havia a promessa que o ungido de Deus seria libertador, descendente de Davi. Está lá em Isaías 9, 6 a 7. Jeremias 23, 5 a 6, também levantarei a Davi um renovo justo, um rei que reinará. Está em Isaías 11, 1 a 10, traria justiça e retidão. Miqueias 5,2 diz que nasceria em Belém. Daniel 9, 24 a 26 diria que se ungido seria cortado. Ou seja, haviam várias profecias, várias promessas de que o Salvador viria, nasceria. A ideia que era para libertar o povo. João, o Evangelho de João foi escrito depois, confirma essa afirmação quando ele diz, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Continuando o texto diz, movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, ou seja, o Espírito Santo moveu. E muitas vezes o Espírito Santo move a gente também. Às vezes a gente vai estar no lugar, o que é que eu estou fazendo aqui? O Espírito Santo move a gente para algumas coisas que a gente não imagina que é Ele, mas é Ele movendo a gente. Ele recebeu a revelação, confiou, e o Espírito Santo cumpriu o que prometeu. No dia, o Espírito Santo moveu ele para o templo, vá para lá. Ao mesmo tempo, Jesus estava sendo levado, o Espírito Santo é Deus, ele sabe de tudo. Jesus estava sendo levado para fazer a cerimônia da apresentação. No tempo certo, Deus move aqueles que escolhe.
E agora o Espírito Santo cumpriu o que prometeu. Ou seja, as promessas de Deus se cumprem. Tudo que está na Bíblia se cumpriu, está se cumprindo ou vai se cumprir. Nada vai deixar de acontecer. O que está na Bíblia não pode não acontecer. Se está escrito, é dito, é como diz o Matuto, é prego batido e ponta virada. Não tem como não acontecer. Continua o texto. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava a circuncisão no 8º dia e ao 40º dia a purificação da mulher. O detalhe é que para as crianças femininas o tempo era dobrado. Em vez de ser 8 dias, 7 dias seria 14, em vez de ser 33 seria 66, um total de 80 dias. A Bíblia não explica o porquê dessa diferença. O detalhe é que nessa ocasião muitas pessoas estavam no templo para fazer a mesma dedicação. Porque era um templo, não era um local, não foi aquele preparado para Jesus. Jesus, quem sabia quem era ele, os pais, José e Maria, os reis magos também sabiam quem era Jesus, os anjos, os pastores que estavam para quem foram anunciados. Essas pessoas sabiam. O restante ninguém tinha conhecimento. Então entrou no templo como uma pessoa anônima, uma pessoa comum. Ninguém sabia, até Simeão descobrir. Como já falei, o sacrifício foi feito com 2 pombinhos ou 2 rolinhas. Não diz simplesmente isso aí. Mas Maria e José eram pessoas simples e sem pompa. A Bíblia só fala neles na referência ao nascimento do Senhor. Continuando o texto, diz: Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Simeão foi a primeira pessoa a segurar Jesus de uma forma especial. Ele não pegou Jesus como quem pega uma criança, como a gente pega uma criança para fazer carinho, para fazer nada. Por quê? Ele pegou com outro sentido. Ele não estava pegando uma criança qualquer, era o Filho de Deus. Então ele pegou com toda a reverência, ele não fez nenhum mimo, como a gente faz com a criança, de beijar, de brincar, de nada. Ele apenas pegou, foi o primeiro a consagrar. Ele não mostrou nenhum gesto de carinho, como normalmente se faz. A gente, quando pega uma criança nova, a gente quer brincar, quer fazer gracinha. Não, ele pegou com profissionalismo, vamos dizer assim, com a missão. A reverência proibia de fazer qualquer tipo de brincadeira ou de carinho especial. Não era uma criança qualquer. Simeão segurou, profetizou, depois abençoou o pai e a mãe. E aqui ele continua o texto. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Entende-se que ele pediu para ver antes de morrer. E o Espírito Santo prometeu. Por conta da expressão, agora podes. É como se ele dissesse, eu agora vou em paz. Isso é o texto não está dizendo isso aqui que ele pediu, apenas há uma indução. Pela resposta se induz que ele pediu para ver. E creu. O Espírito Santo disse, você não vai morrer sem ver o Cristo de Deus. E assim ele creu. Ele creu que queria ver o Salvador antes de morrer, seria salvo crendo em Jesus. No reino de Deus, primeiro a gente crê para ver. Se eu ver, eu vou crer. Eu me lembro da passagem do rico e Lázaro, que o rico, em tormento, disse, manda ele aos meus irmãos, porque eles vão crer. E disse, não, olha, Abraão disse, não tem lá os profetas, eles escutem os profetas. Não é um indo lá que vai convencê-lo disso aí, não. Primeiro a gente crê, para depois ver. Quando você crê em Deus, as coisas podem acontecer, não é obrigado. Deus não é seu servo, nós somos servos dele. A gente pede crendo. Sempre que a gente vê os heróis da fé, pela fé, Moisés, Abraão teve fé para ver que seria pai de muitas nações. Pela fé, Moisés viu o mar se abriu. Josué, Naamã, Gideão, a viúva de Serepta, a viúva do azeite, o fluxo da mulher do fluxo de sangue, os discípulos, todos eles tiveram fé. A fé é que move a gente. É pela fé. É você crendo no que Deus é capaz de fazer. Se você crê, a Bíblia, tudo é possível ao que crê. Quando você crê, as coisas, Deus pode operar. Pode, não é obrigado. Muitas vezes a gente pede algumas coisas e Deus não concede. Porque Ele sabe o que é o melhor para a gente. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós.
O detalhe é que quando você tem um encontro com Cristo, a morte não lhe assusta. O túmulo perde os horrores. Foi Simeão. Simeão, ele ficou tranquilo, porque ele viu a salvação. Quem sabe para onde vai quando morre, não tem medo. Quando alguém lhe chama, vamos ali comigo, qual é a primeira pergunta? Para onde? Fazer o quê? Porque você está sendo convidado e você não sabe para onde está indo. Mas quando você sabe para onde você está indo, você fica tranquilo. Não, vamos ali tomar um café. É o departamento. A pessoa quando sabe, quando a gente sabe para onde vai, quando morrer, não há medo. Você não tem mais medo, porque você sabe para onde vai estar com o Senhor. Quem não sabe, sim. Esse tem medo, tem pavor, muitas vezes não quer nem falar. Eu não quero nem falar nesse assunto. Como se evitando em falar nesse assunto, ele deixasse de acontecer. Na natureza, existem mais ou menos, que eu me lembro, 3 coisas que são certas. Primeira é o tempo. O tempo corre. Você gostando ou não, o tempo passa. Amanhã, por estas horas, todos nós vamos estar um dia mais velhos do que estamos hoje. A gente não consegue parar o tempo. Outra coisa que é certa são as leis da natureza. As leis da física, química, matemática, lei da gravidade e assim por diante. Nós não conseguimos evitá-las, nem modificá-las, nem alterá-las. E a outra é a morte. A Bíblia diz que a morte é a coisa certa. O pó volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu. Ah, mas eu não quero falar desse assunto. Mas vai chegar. Não adianta. Os nossos bisavós, todos já se foram. Nossos avós, a maioria já se foi também. Nossos pais, no meu caso, já se foram também. Nós iremos. Isso é uma coisa que é certa. E tem somente a fé em Jesus Cristo permite encarar a morte do ponto de dizer, estou partindo em paz. Quando você tem a convicção de em quem você crê, no poder que tem em Jesus Cristo, você descansa. E muitas vezes a vida surpreende a gente. O problema é que muitas vezes as pessoas confiam aquela história, né? Segura na mão de Deus e vai. É uma música que normalmente se canta em velório, mas ela não tem base. Vamos dizer por quê. Você não atravessaria as pessoas com uma criança de 3 anos segurando no seu dedo. Por quê? Ela está segurando o seu dedo, mas você não vai atravessar tranquilo. Por quê? Ela pode se assustar com a buzina, correr e ser atropelada. Uma coisa é você segurar na mão de Deus, a outra coisa é Deus segurar na sua mão. Você segurando na mão da criança, ela está segura. Deus, quando segura na nossa mão, nós estamos seguros, porque é Ele quem está segurando. Agora, Deus só segura a mão de quem confessou o seu Filho como o único e suficiente Salvador. Esta é a condição. Simeão vai embarcar na carruagem da eternidade com tranquilidade. É o que eu falei. A morte, para quem tem Cristo, não assusta. Quem já compareceu a um velório de crente vai ver que há uma diferença grande. Há tristeza, sim. Há choro, há. Há saudade, há. Mas não há desespero. Porque sabe para onde foi. O que vai ser sepultado ou cremado hoje em dia é um corpo. A alma já foi para o Senhor. Simeão não havia pedido nada de pessoal. Ele não pediu mais dias de vida, não pediu riqueza, não pediu conforto, sucesso, nada. Ele pediu para ver a salvação de Deus. É essa salvação que você precisa pedir. Senhor, me mostra. Mas para isso você precisa abrir o seu coração para essa e para outras mensagens. Talvez você tenha ouvido a mensagem já, mas você endureceu. Não endureça. Creia. A vinda de Cristo trouxe paz, esperança e foi o cumprimento das promessas. Continuou o texto dizendo, meus olhos já viram a tua salvação. Ele pediu para ver o mais importante, a salvação prometida aos judeus. A tranquilidade da vida eterna. Continuou o texto. Diante de todos os povos e glória de Israel, a qual preparaste diante de todos os povos. A salvação era para todos os povos.
para judeus e para os não-judeus. Veio para todos. Um detalhe é que Cristo conhece profundamente todas as nossas angústias, os nossos medos. Por quê? Porque ele foi homem. Ele nasceu, ele foi do berço à sepultura. Ele conviveu com todo o sentimento dos homens. Não há relato que Cristo tenha tido medo de nada, porque ele era Deus. Mas ele conviveu com as pessoas. Até os próprios discípulos conviveram com ele pessoalmente durante 3 anos, mas quando ele morreu, eles ficaram com medo, se esconderam, se trancaram dentro da casa. Somente quando Jesus entrou, foi que a confiança voltou. Mas houve uma sensação de medo. Quando ele falou que diante de todos os povos, é que haviam outras passagens, que Jesus era luz para as nações. Isaías 42:6 diz, com o povo e luz para os gentios. Isaías 49:6, também luz para os gentios. Por fim, Lucas diz também. E Jesus, João 8:12 diz, de novo falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Cristo é a luz. Por fim, ele termina falando sobre bênçãos. Lucas diz, Lucas 22:33, estavam ali o pai e a mãe do menino, admirados com o que ele dizia. Ele exaltou Deus, botou no braço e exaltou. Os pais ficaram admirados com tudo aquilo. Porém, ele preparou. O casal já tinha visto algumas coisas. José havia sido avisado pelo anjo que não abandonasse Maria, porque o menino que estava ali era filho do Espírito Santo. A Maria disse, mas eu não tenho contato com homem nenhum. O que vai ser gerado é filho do Espírito Santo. Então, eles tinham contato com anjos, para saber, e também dos reis magos. Então, o casal já havia se cumprido promessas de Deus pelo anjo e pelos reis magos. Eles sabiam que a criança era filho do Altíssimo, como anunciado, mas não sabiam da extensão que caberia. Maria não sabia que o filho ia ser. A partir de Simeão foi que ele avisou, olha, você vai sofrer, ele vai ser traspassado, ou seja, vai ter um sofrimento, vai. Qual é a mãe que vê um filho passar por que ele passou e não se angustia? E eu sempre me lembro, quando eu vou no açougue, supermercado, que eu vou para cortar um bife, corta um bife aqui, passa naquela máquina, bota naquela máquinazinha para poder quebrar a musculatura, a fibra do bife. E eu me lembro de Jesus, porque o crurifrágil, aquelas chicotadas que ele recebeu, deixaram a musculatura dele do mesmo jeito que aquele bife que você passa naquela máquina. Ou seja, totalmente destruída, desbagaçada a fibra. Por isso que ele não aguentava pegar mais a madeira, porque não tinha forças. Para a gente pegar alguma coisa, não é só a força do braço, não. Precisa da força dos músculos das costas, para poder a gente conseguir segurar alguma coisa. Se você tira os músculos das costas, você não é somente com o braço que você consegue segurar. E ele disse então, ele explicou a extensão do que lhe caberia. Ruína para o levantamento de muitos. Uma espada traspassará a tua própria alma, ou seja, o sofrimento de que alguém que vai ver o filho passar por tudo aquilo que passou. Simeão estava profetizando a aflição que inundaria o coração de Maria ao testemunhar a crucificação do filho. Imagine vocês, irmão, olhar para assim, ver um filho seu passar por aquilo ali. Não é indescritível a agonia de uma mãe ver aquilo ali. Havia também no templo, 19, Lucas 36, 37, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que casara, e que era viúva de 84 anos. Ou seja, essa senhora tinha mais de 100 anos. Simeão também era pessoa idosa. Então, os dois estavam aguardando o cumprimento da chegada da esperança messiânica. Eles representavam a esperança messiânica. A pergunta é, o que é que você pediu para ver antes de morrer? A gente, quem é novo, nunca está preocupado, porque a gente sempre acha que a morte só vem lá para frente. Mas é comum as pessoas, depois de certa idade, eu só queria morrer depois de ver o quê? Meus filhos formados, meus filhos casados, meus netos, ver todos eles encaminhados. É um desejo natural. É uma coisa que toda pessoa quer.
é ver a sua descendência bem-sucedida. Só que isso aí não lhe acrescenta, não muda a sua situação. É muito bom ver os filhos encaminhados, é um prazer muito grande. Porém, isso por si só não vai trazer modificação no seu estado espiritual. O homem é separado de Deus desde Adão. Então, de Adão para cá, todos entram na fila da condenação. O que é que o homem precisa fazer para ir para o inferno? Nada, ficar como está. Ele já nasceu na fila. Agora, para sair dessa fila, para ir para o céu, ele tem que confessar Cristo como Salvador. A Bíblia diz: ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus Cristo. Então, quem não faz isso aí, vai continuar na fila. Aí eu pergunto, o que é que você tem pedido a Deus para ter ou para ver antes da sua partida? Gênesis 46:30 diz que Israel, Jacó, disse a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Era o que ele pedia, porque ele estava ciente que o filho havia morrido, e não havia, os irmãos tinham escondido. Quem crê, como foi lido no começo, quem crê em Jesus não entra em julgamento, mas quem não crê já está julgado. Ou seja, as pessoas já nascem na fila da condenação. Elas saem dessa fila quando elas aceitam e confessam Jesus como suficiente Salvador. Uma coisa triste é a expectativa de morte de uma pessoa que não é crente, que não crê em Jesus. Ela causa tristeza profunda, é um estado de tristeza, a pessoa fica semblante descaído, um coração agitado, um corpo tremendo, a mente sendo apagada, porque a morte para ela é uma escuridão completa. Ela não tem nenhuma perspectiva. Para quem não confessou Cristo como Salvador, ele vai depender de quê? De cerimônias, missas, velas, orações. Mas eu sempre digo o seguinte, a morte pega... Hoje em dia nós temos máquinas fotográficas de alta resolução, 30 mil pixels ou mais. Essas fotografias podem ser editadas, você pode modificá-las. Mas tem uma foto que você não pode fazer nenhum tipo de modificação nela. É a foto Polaroid. Aquela máquina, você bate, já sai a foto do jeito que está, fica. A morte pega as pessoas como uma foto Polaroid. Não tem como modificar. Não adianta fazer pose depois, não há retoque. Nas outras, sim. Na fotografia digital, você pode retocar, você pode tirar algumas coisas, acrescentar outras, entendeu? Mas na Polaroid, não. Está feito. Então a morte pega as pessoas, todos nós, como uma foto Polaroid. Do jeito que está, fica. Não tem modificação, você não vai modificar. Depois eu vou escolher. Não, a escolha é antes. Depois de morto, você não escolhe nada. Tanto faz ser sepultado num caixão de pena de ganso, como de prego. Não vai mudar nada, já era. Simeão fala como se a morte não existisse, como quem o mundo perdeu seus encantos, o túmulo não impressionava mais. Quem sabe para onde vai depois da morte não tem medo dela. O desconhecido é que põe medo no homem. Eu lembro de um pastor que ele estava falando que ele estava fazendo uma cerimônia fúnebre de um senhor, de uma pessoa conhecida, e uma das filhas perguntou: pastor, o senhor que é um homem estudioso da Bíblia, papai está no céu ou no inferno? E aí ele respondeu, a Bíblia diz, quem confessou Jesus como Salvador em vida está no céu. Seu pai confessou? Aí ela disse, eu não sei. Disse, eu também não sei onde seu pai está. A pergunta e a resposta foram bem diretas. Somente a fé em Jesus Cristo pode encarar a morte ao ponto de dizer, estou partindo em paz. A morte para o crente não é a noite, não é a escuridão.
E você? Como é que você vê a morte? Teria coragem de discernimento de dizer, como Simeão disse: Senhor, pode me despedir em paz, porque o teu servo já viu a tua salvação? Porque isto é muito importante para os seus dias, porque as vidas trazem surpresas que a gente não espera. Heinecker, um teólogo, diz que até o dia de hoje a humanidade se divide e continuará a se dividir diante de Jesus Cristo. Uns penitentes que se arrependem e são perdoados, são abençoados, estes vão para o céu. A outra parte é os impenitentes, permanecem no erro, não são perdoados, estes vão para o inferno. Qual é a importância dessa mensagem? Você deve estar perguntando, mas qual é a importância dessa mensagem para mim? Toda. A vida surpreende. Eu fui surpreso alguns anos atrás, um exame de rotina, e no final veio a confirmação, não sentia nada, mas tinha uma lesão grande, maligna. E quando veio o resultado, no exame, o colega disse: vamos ter que operar. Eu comuniquei em casa e orei ao Senhor e disse: Senhor, o Senhor sabe que eu sei que o Senhor pode me curar, com ou sem procedimento. Eu creio no Senhor, o Senhor sabe disso, eu já lhe dei provas no passado sobre isso e aprovo ao Senhor me abençoar, e agora eu estou de novo nas suas mãos. Porém, o Senhor sabe que se o Senhor quiser me levar, eu vou satisfeito, porque eu sei para onde vou, e sei que o Senhor vai cuidar da minha família. Então, eu tive o meu momento de nunc dimittis, de chegar a dizer: Senhor, se o Senhor quiser me levar, pode levar, eu vou em paz, e sei que o Senhor vai cuidar. A cabeça muda. Qual era a minha preocupação? Eu me lembrei do rei Ezequias: põe em ordem tua casa que vai morrer. A preocupação nossa numa hora dessa, quando um diagnóstico fecha a questão, é você o seguinte: eu vou tentar organizar tudo para não deixar problemas para as pessoas resolverem. Esse é o modo de pensar que a gente assume. Mas é o que eu digo, a gente não sabe o que nos reserva o dia de amanhã. Aí você vai dizer: mas porque o senhor já tem certa idade. Não é problema. Nós temos uma casa de crianças com câncer. São crianças que já estão com câncer. Se você for hoje ao hospital do câncer aqui, você vai ver que tem muita gente jovem, 25, 30, 35, já em fase terminal. Lógico que com o avançar da idade as chances aumentam, mas isso não é prerrogativa só de quem é idoso. O que você quer de Deus antes de morrer? Isso aí depende de quê? Do Jesus que você vê. A percepção como você vê o Senhor muda muito e tem importância fundamental na sua salvação. Se você vê Ele como uma criança nos braços da mãe, é impotente. Se você vê Ele pregado numa cruz, cabeça pendida, morto, também é impotente. Agora, se você vê Ele, o túmulo vazio, o ressurrecto, aí você é outra perspectiva. Quem crê no túmulo vazio, porque houve a ressurreição, esse tem a tranquilidade. Os dois primeiros que eu falei, o menino nos braços da mãe ou o Cristo morto, normalmente quem vê dessa forma Jesus Cristo, ele precisa de quê? De outras pessoas para pedir ajuda. São os santos. As pessoas têm um oratório e têm várias imagens e no meio delas está o menino nos braços da mãe ou o Cristo crucificado. Não falto com isso com respeito com nenhum irmão. Apenas estou mostrando a realidade da vida. Qual é a aplicação prática para a gente aqui? É que um dia nós vamos partir. Carlinhos, pode botar a segunda imagem, Carlinhos? O final nosso, esse desenho representa o quê? Uma estrada comum. Lá na frente ela se divide. A morte está naquela bifurcação. De um lado vão para o céu, o outro lado vai para o inferno. Não existe outra opção. Não existe então uma terceira via. Não existe purgatório. Vamos passar um tempinho lá, depois vai todo mundo para o céu. Não existe isso.
Não existe reencarnação. A Bíblia diz, morreu uma só vez, depois disso segue-se ao juízo. Depois da morte, segue-se ao juízo. Não tem nenhuma recuperação. É como eu falei, é a foto Polaroid. Do jeito que você está, você fica. Quem está salvo vai continuar salvo. Quem não está salvo não vai ser salvo. Pode fazer quantas cerimônias quiserem. Não vai mudar a situação. A orientação é que você faça como Simeão. Seja justo, piedoso e, acima de tudo, creia nas promessas de Deus na sua palavra e seja guiado pelo Espírito Santo. Tenha confiança. Tudo que está escrito na Bíblia já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. Não tem outra opção. A segunda coisa, reafirme sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador. Você tem que ter um encontro pessoal com Ele, para poder você mudar o seu destino. E você não ir para aquele lado vermelho deste desenho ilustrativo. A outra coisa é você pratica a oração e meditação diariamente para fortalecer sua confiança na soberania de Deus. É como diz, bem-aventurado o homem que medita de dia e de noite. Nós temos que estar sempre lendo a palavra e meditando, pensando, estudando, pedindo a orientação do Senhor. Me dê discernimento sobre esse texto aqui. Me mostre o que é que o Senhor quis dizer com isso aqui. Algumas coisas são muito claras, outras não. E tem algumas que nós não vamos saber, só quando chegarmos lá. Tem algumas coisas. Como é que faz isso? Não sei. A Bíblia não explica. Ela não dá detalhes. Quando chega lá, nós vamos saber. Mantenha a esperança e confiança nas promessas de Deus. O que Deus prometeu vai cumprir. Quando ele manda, eu não tenho condições. Ele manda, ele se responsabiliza. Eu não sei, Moisés, eu não sei falar. Arão vai ser sua voz. Eu falo e você fala para ele. E assim foi. Então, a gente tem que ter confiança, meus irmãos, em tudo que está escrito na palavra do Senhor e que ela se cumpra. A oração, se Jesus não voltar antes, nós vamos estar ali deitados também. Se Jesus não voltar antes, daqui a 130 anos, não tem nenhum de vocês vivo, nem a criança que acabou de nascer agora na maternidade. Porque o tempo passa. E 130 anos não é muita coisa, não. Não se engane, não, que agora é uma gota d'água no oceano da eternidade. Então, que você pense e você escolha onde quero passar a minha eternidade. Com o Senhor ou longe dEle. Mas a escolha tem que ser feita aqui. Ninguém escolhe por você, é você quem tem que fazer. Pai não escolhe por filho, filho não escolhe por pai. Não há escolha de um pelo outro. Cada um tem que decidir por si só. Pense, reflita, que Deus abençoe. Abra o seu coração, medite sobre o que se falou aqui e abra o seu coração para dizer, Senhor, um dia, quando precisar, você possa dizer, pode despedir o teu servo em paz, Senhor, porque eu sei, já vi a salvação. Que Deus abençoe cada um de vocês, irmãos. A paz do Senhor. Vamos orar? Santo Deus, querido Pai, muito obrigado, Pai, pela mensagem, Senhor. Obrigado pelo conteúdo que o Santo Espírito nos deu, Senhor. Obrigado. Abre o coração das pessoas que estão ouvindo, ou vão ouvir, ou vão ver, Senhor. Ou estão vendo, Senhor. Para que aquelas que ainda não se definiram pelo Teu Filho, elas reflitam na brevidade da vida e na tranquilidade, no descanso que há, na certeza da salvação, para que eles possam um dia dizer como Simeão, agora podes despedir em paz o teu servo, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Te agradecemos por tudo, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome do teu Filho Jesus, nosso suficiente Salvador. Amém, Senhor. Passa o irmão Jaziel.